pouco a pouco, conversar com vocês, né? O que é sustentabilidade, a gestão sustentável nas empresas e a importância disso nos dias de hoje. Esse é o e que espero que vocês participem. Não, isso não é uma aula, isso aí é um bate-papo que eu gostaria de ouvir, né, as dúvidas, o que vocês conhecem sobre essa questão da sustentabilidade, sobre a questão da transformação que vem existindo com a crise que nós temos no mundo global, certo? Na realidade, a minha tese foi baseada no desenvolvimento sustentável, mas com foco na educação e com foco na cultura sustentável. Eu tive uma contribuição muito grande para a minha tese, devido a uma vivência que eu tive no México, né? No México, eu tive uma vivência interessante, porque a cultura indígena no México fez com que uma cidade chamada Cherán, em Michoacán, no México, começasse a produzir, né, diversas coisas através do seu produto, que era a floresta, era o que eles chamam de bosque. Então, os indígenas, essa comunidade Xerã, vive só indígenas, é uma comunidade onde os indígenas lutaram, morreram e conseguiram constituir empresas para sua própria sobrevivência, né? Uma coisa muito interessante que eu tenho que comentar com vocês com relação a essa experiência é porque em Xerã só pode vender e produzir produtos do México, de Xerã. Então, o impacto é muito grande. Por exemplo, Que Bom, né? Uma marca de sorvete que todo mundo conhece, não pode ser vendido em Xerã. É um produto americano que eles não deixam, né, que entre para ser comercializado na cidade. Qualquer tipo de loja, ou padaria, ou bomboniere que vá comercializar esse produto, esse comércio ele pode perder, né, o seu alvará. E uma coisa muito importante também é a vivência em comunidade. Em Xerã se vive em comunidade. O governo de Xerã é formado por comunidade. Só para, de uma maneira bem rápida, Xerã é dividido em 4 bairros. 4 bairros que cada bairro tem 3 representantes no governo de Xerã. E eles que tomam as decisões. E existem assembleias, né? Cada bairro tem sua assembleia para escolher quem vai participar do governo. E o governo, como são 4 bairros e cada bairro tem 3 representantes, então existe 12, né? 12 pessoas no governo comunitário, se chama Governo Comunitário de Xerã. E um outro detalhe muito importante é que essas pessoas são professores da comunidade. Então, por exemplo, existe uma assembleia, eles chamam bairro 1, 2, 3 e 4. Na assembleia do bairro número 1, tem uma votação para escolher 3 professores que vão participar do governo de Xerã. Então,
nessa cidade, e esses professores são indígenas. Todo mundo em Xerém é indígena. Os policiais são indígenas, no comércio são indígenas, né? E no governo também são 12 indígenas, sendo que esses indígenas são professores. Então, essa minha experiência foi muito importante devido como os indígenas conduzem a sustentabilidade, como os indígenas, através da sua cultura, conseguiu se desenvolver, porque o bosque é formado por pinhos, e esses pinhos eles são cortados pelos próprios indígenas e produzem, né, artesanato, produzem móveis, tem empresas de móveis, tem empresa de artesanato, fauna, flora, tudo da floresta, tudo do bosque. E isso fez com que essa cidade, Xerém, tivesse uma repercussão muito grande nos Estados Unidos, tivesse uma repercussão muito grande no México, porque é uma das cidades que o governo não é um prefeito, o governo é uma assembleia de pessoas das cidades que são indígenas, e eles que tomam a decisão. E isso foi aprovado na Constituição do México, quando anteriormente existia muita guerra, muita briga, porque o bosque do México era invadido por pessoas americanas para roubarem árvores e levar para os Estados Unidos. Então, houve muita guerra, muita briga, muita morte. E em Xerém, como o bosque é muito grande, tem mais de 30 mil hectares de bosque, eles decidiram fazer isso e expulsar, foram obrigados a expulsar as pessoas que estavam, americanos que estavam lá roubando a sua parte do bosque, para que eles pudessem se desenvolver. Então, isso é uma coisa muito interessante, me ajudou muito a entender um pouco a questão da sustentabilidade. Por quê? Porque o que realmente, né, é a sustentabilidade. Podemos dizer que a sustentabilidade, e com base nisso que eu já comentei com vocês, de Xerém, podemos raciocinar e pensar que a sustentabilidade visa estabelecer um equilíbrio entre a natureza e o que ela pode nos oferecer, tendo como limite o consumo dos seus recursos naturais e fazer com isso melhore a qualidade de vida. Então, é isso que esses indígenas de Xerém vêm num processo há muito tempo, né, de conseguir isso. E isso fez com que tivesse um processo de empresas sustentáveis, que tivesse uma gestão sustentável, né? Qual é, na realidade, o grande problema de Xerém? Eu vou falar de Xerém porque é um enfoque que eu comecei. Como todos são indígenas, existe poucos especialistas na área financeira, na área administrativa, na área de negócios. Tanto é que eu passei 4 meses em Xerém, estudando as empresas indígenas, conversando com eles. Para eu chegar lá, eu tive que ter autorização e fazer um relatório para essa equipe de governo. E o que eles me pediram? Eles me pediram que eu ficasse lá, porque eles têm um grande problema de gestão financeira. Esse é o grande problema de Xerém. Não tem pessoas
que possam gerir, né, relatórios financeiros para que eles possam decidir. Eles são muito bons na área de produção, são muito bons na área da fauna, da flora, de recolher, né, o látex das árvores para produzir borracha. Eles são muito bons nisso, né? Mas eles não têm pessoas que possam auxiliar eles a ter relatórios financeiros para tomar a decisão. Então, com tudo isso que eu venho colocando, que eu venho colocando agora para vocês, eu posso afirmar, eu posso dizer com uma determinada tranquilidade e com vários autores que já vêm pesquisando sobre isso, sobre gestão sustentável e a sustentabilidade, que a sustentabilidade ela visa um equilíbrio entre a natureza e o que ela pode oferecer, para que possa ter um limite no seu consumo a nível dos recursos naturais e melhorar a qualidade de vida. Então, são fatores fundamentais para a sustentabilidade. Com isso, né, podemos verificar que as empresas têm a necessidade, atualmente, de se adaptar em um ambiente considerado sustentável, para serem competitivas no mercado e atingir um crescimento econômico, reduzindo os impactos ambientais com a responsabilidade social. O que seria? Falei um pouco sobre a questão desse equilíbrio, falei um pouco sobre a questão do crescimento econômico, né? E falei um pouco sobre os impactos ambientais. O que seria a responsabilidade social? A responsabilidade que as empresas têm, né, em dar condição às pessoas de melhorar de vida, de ter um padrão de vida melhor. Isso que eu comento é algo que parece muito fácil, teoricamente, mas não é. É uma coisa muito difícil. Por exemplo, eu tive uma pesquisa, né, na Pepsi, que não é do Brasil, mas foi no Brasil. Eles ainda não conseguiu, ele é um processo, não é algo que você consegue de maneira rápida e espontânea, é um processo, né? Então, eles ainda vêm, pouco a pouco, tentando tirar esse impacto, que eles chamam economia verde, tirar o impacto que os homens fizeram que o ambiente natural tivesse, ou seja, a degradação do ambiente natural. Então, eles vêm tendo essa educação, dando essa educação. Então, eu passei pela Pepsi, passei pela Iberdrola, passei pela essas empresas de Xeran, eles vêm tentando reduzir esse impacto, né? O impacto que os homens proporcionam, né, com relação à degradação do meio ambiente, a degradação da natureza pelo homem. É de fundamental importância saber que as empresas, a tomada de decisão das empresas, configura uma via que vai privilegiar as pessoas dominantes, em detrimento da minoria. E essa responsabilidade social das empresas visa reduzir esse impacto, o impacto da desigualdade social, o impacto ambiental, o impacto econômico. Então, independente da degradação da natureza pelo homem, independente da crise econômica que a gente vem tendo há muito tempo, as empresas necessitam, né, ter essa responsabilidade
empresarial. Eu chamo empresarial, mas é essa responsabilidade social, reduzindo, né, essa desigualdade, que é o que, não sei se vocês já ouviram falar, nos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um dos grandes passos do ODS é reduzir, né, esses impactos, o impacto verde, o impacto da desigualdade social. Então, por isso, eu estou falando, ninguém me... Eu vou parar, daqui a pouco eu vou parar um pouco, só vou dar só um enfoque aqui para ver se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, se eu estou falando de uma maneira adequada e coerente, né, para que vocês entendam essa gestão sustentável. Daqui a pouco eu paro para perguntar. Então, com isso, as empresas atualmente, né, optaram pela sustentabilidade empresarial, a sustentabilidade organizacional, para que elas consigam alterar a sua postura em relação ao mercado e à sociedade, mudando seus comportamentos, seus valores, relacionamento pessoal, e que alcance um desenvolvimento organizacional, respeitando principalmente o meio ambiente e a qualidade de vida do ser humano. Esse é o grande passo das empresas hoje. Então, deste modo, né, devido a essas colocações que eu fiz, desse modo surge uma nova maneira de competir. As empresas precisam competir, as empresas precisam ganhar. Então, deste modo, surge uma nova maneira de competir, onde as empresas devem conseguir um desenvolvimento agregado à sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, muitas pessoas hoje em dia consideram que a sustentabilidade é algo bom, né? Eles enfocam que você falar em sustentabilidade é algo bom. Mas sustentabilidade é um processo. Dentro da área empresarial, a sustentabilidade é um processo agregado para neutralizar, né, o que de ruim tem no mercado, no mercado que as empresas disputam, promovendo um crescimento econômico, considerando a valorização dos recursos naturais. A adoção dessa prática visa que isso possibilite uma prática social responsável, criativa, com a manutenção dos empregos, produtos de qualidade, com os preços baixos e uma melhor qualidade de vida para os homens. Então, eu paro um pouco aqui para perguntar se alguém tem alguma pergunta, se entender o que eu comentei, né? Eu tentei trazer para vocês uma experiência do México e falar um pouco do que é sustentabilidade e o que a gestão sustentável empresarial pode trazer para as empresas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat. Fernanda, Ana Cristina, que eu estou vendo aqui. Rick, fica à vontade para falar. Pode falar, Rick. Pode abrir o microfone, o Rick. Boa noite, Renato. Boa noite, Boa João. noite. Então, eu queria saber se quando foi que começou o desenvolvimento dessa ODS, né? Que é o objetivo de
Desenvolvimento sustentável. Sustentável. Quando Sim, que surgiu isso? E por que pensaram nisso? Uhum. Isso daí, isso é um processo, né? Acho que surgiu há algum tempo e eu não sei te dizer agora o período, mas faz ou menos uns 10 anos. E isso iniciou devido à crise a crise que vem tendo no mundo, né? A escassez, o problema climático, a questão das pessoas, desse problema que o homem tem de se apropriar da natureza e não substituir aquilo que ele se apropria. Então, no momento que o homem, através do capitalismo, né, se apropria, vai produzindo determinados produtos e não consegue repor esses produtos, isso vai tendo uma crise. E a crise começou com a questão da desigualdade, com a questão do clima ambiental, né, a questão da pobreza de todo o planeta, não é só no Brasil, é em todo o planeta. E isso, né, a ONU, a Organização das Nações Unidas, começou a verificar que o pensamento, né, a maneira que o homem tinha que fazer tinha que ser transformado. Isso é algo interessante nesse próprio seminário, que fala, o seminário é um ciclo de estudo de gestão de negócios em um mundo em transformação. Então, nós ainda estamos em um mundo de transformação. Por quê? Porque não se pode, de um dia para o outro, né, querer que as pessoas deixem de entender, né, que o homem ele faz parte de um universo, mas ele não é único. O universo é composto, né, de floresta, de fauna, de flora, né, de produtos naturais. Então, o homem tem que entender que ele faz parte desse contexto. Ele não pode se aproveitar desse contexto para se beneficiar. A partir daí, a ONU começou a ter várias assembleias, várias reuniões para ter essa transformação. E isso vem acontecendo ao longo do tempo, né? A questão do clima, a questão das pessoas, a questão dos direitos humanos, das pessoas entenderem que o homem, né, é um ser que precisa ser respeitado, como a questão, por exemplo, do emprego. A pessoa necessita, na realidade, produzir, mas também viver bem. E isso, né, quando nós falamos em direitos humanos, com relação ao cidadão, nós estamos falando disso. Nós estamos falando que o homem precisa respeitar o meio ambiente, que nós falamos que é a camada verde, mas é o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, ele precisa viver, ele precisa constituir um ambiente que ele acha saudável. E é disso que a gente vem, né, transformando ao longo do tempo. Uma transformação cultural. Essa transformação eu chamo de cultural. Por que cultural? Porque ela vem a partir de uma educação. Sem a educação, e é um ponto importante, porque normalmente as comunidades indígenas, e essa comunidade que eu participei, a educação vem porque
todos os indígenas que fazem parte do governo são professores. Toda a língua indígena dessa comunidade Xerã é respeitada, independente, né, de Xerã ter uma língua que é voltada para todo o território mexicano, ela tem uma língua chamada Purepete. Purepete é uma língua indígena que nas escolas são ensinadas através desses professores, né? E, ao mesmo tempo, isso não é um privilégio só do México, é do Brasil também. Hoje em dia, eu falei para a Universidade da Grande Dourado, aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, onde existem comunidades indígenas e comunidades quilombolas, né, que são os negros. E a cultura é totalmente diferente, mas que eles necessitam de um apoio do governo, que no caso de Xerã tem o governo comunitário, mas no Brasil não tem. Eles precisam de um apoio do governo para eles conseguir um emprego, para que eles consigam viver bem, consigam obter os direitos humanos. Dentro desse emaranhado de conceitos e pensamentos que está incluído a sustentabilidade. Não sei se eu te respondi. Eu comecei a falar, Rick, eu comecei a falar uma coisa e passei. Eu te respondi a tua pergunta, ou tu ainda tem alguma dúvida? Não, respondeu sim. Só que agora eu queria fazer outra pergunta, né? Já que a gente Fica à vontade. estamos falando dessa sustentabilidade, existe um setor na empresa específico para isso, assim como o RH, ou então a questão da financeiro, e assim, toda empresa, se tiver, né, é obrigatório ter isso? Bem, Henrique, obrigatório é uma necessidade, não obrigação, é uma necessidade. Não sei se vocês já ouviram falar na Vulcabras. A Vulcabras, a matriz dela fica lá no Ceará, e eu tenho contato, porque eu sou do Rio de Janeiro, mas eu resido em Fortaleza, no Ceará, né? Eu tenho moradia lá em Fortaleza. Então, a Vulcabras, ela iniciou há uns 6 anos, né, essa necessidade de mudar, essa necessidade de transformar a sua empresa e os seus empregados com uma educação e uma cultura que nós falamos sustentável. Então, ela montou um departamento. Hoje o chefe desse departamento é meu amigo, eu conheço ele, e ele vem num processo, é um processo. Ninguém passa, né, para ninguém atinge um desenvolvimento sustentável se você não está baseado nesses 3 pilares: o pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social. Hoje em dia está muito latente hoje em dia a estratégia ESG. O que é a estratégia ESG? A estratégia ESG é uma estratégia que as empresas estão implantando, as grandes empresas, as pequenas não, que envolve a parte ambiental, envolve a parte social
e envolve a parte governamental, ou seja, na maneira de você ter ideias e gerir a sua empresa. Então, nós temos grandes empresas que vêm nesse processo. Tem a Vulcabras, tem o em Fortaleza, a maioria das grandes empresas vem nesse processo. E as universidades, ela vem seguindo essa mentalidade, ela vem seguindo esse pensamento, né, que são dos 3 pilares. Você ter a parte econômica, ou seja, conseguir se desenvolver economicamente, mas considerando, né, o meio ambiente e considerando também o social. Então, não podemos dizer que alguma empresa atingiu, se você me perguntar, alguma empresa atingiu, eu considero que não. Eu considero que elas estão em processo, mesmo as grandes empresas. Por quê? Porque hoje, o que as grandes empresas estão fazendo? Estão dando uma educação, né, para os seus funcionários, para que eles consigam raciocinar o que é uma transformação para chegar ao desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, uma educação ambiental, né, e precisa. Por que precisa de uma educação ambiental? Como é que você vai respeitar o meio ambiente se você não tiver uma educação ambiental? Como é que você vai respeitar, né, as pessoas, os seus empregados e as pessoas que consumem o seu produto se você não tiver essa responsabilidade social empresarial? Então, isso tudo é um contexto que, pouco a pouco, vai influindo nessa mudança para atingir o desenvolvimento sustentável. Respondi, Henrique, ou tem outra pergunta? Não, ok. Eu acho que é só isso mesmo. Ok. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade, né? Pode ser que eu tenha falado um pouco rápido, mas essa introdução é para que eu verifique o que vocês entendem ou saibam de sustentabilidade. Quais são as suas dúvidas? O que eu preciso fazer para entender a sustentabilidade na universidade, nas escolas, né? Como a sustentabilidade vai ajudar a cada empregado nas suas empresas a adquirir um bem, eu chamo bem viver, uma vida melhor. Então, essas são as questões que eu coloquei agora para saber se realmente vocês têm alguma pergunta, têm alguma dúvida, se desejam fazer qualquer tipo de colocação que ajudem a você a entender isso. Você está numa pós-graduação e isso é fundamental hoje em dia, porque a crise ela está aí, ela está do nosso lado. Então, nós precisamos ter essa educação, precisamos entender o que é isso para poder vencer, né? Não sei se vocês sabem que, por exemplo, nós temos um problema muito grave dos oceanos e envolve a sustentabilidade. Nós temos, no Oceano Pacífico, o que nós chamamos de um continente de lixo. São lixos e mais lixos que são jogados no oceano, lixo, a quantidade muito grande de lixo e mais lixo jogado no oceano, e a quantidade de lixo no oceano que ele vai flutuando ali pelo Pacífico, né? Hoje estou vivendo na Espanha, é maior do que a Espanha.
é quase do tamanho da Bahia. Então, para vocês verificarem o que o homem, quando eu estou falando isso, é para verificar o que o homem vem fazendo com aquilo que ele não deseja mais. O plástico, né? O plástico é um dos resíduos pior que tem. Ele vai jogando e prejudica o próprio animais marinhos. Né? O que o homem vem fazendo para manter a qualidade de vida das pessoas? Então, isso tudo são fatores importantes dentro da sustentabilidade, porque, como eu falei, a sustentabilidade visa melhorar a qualidade de vida. Ganhar, sim, economicamente ganhar. Respeitar o meio ambiente, mas melhorar a qualidade de vida, minha, a de vocês. Então, isso é importante para que a gente possa raciocinar o que é a sustentabilidade, como a gente pode desenvolver uma sustentabilidade nas empresas, para que as empresas também, né, consigam ser mais competitivas. Toda empresa tem a necessidade de ser competitiva. Né? E para ela ser competitiva, ela precisa montar um ambiente sustentável. Alguém deseja falar alguma coisa? Deseja comentar alguma coisa? Não? Vocês entenderam tudo ou não entenderam o que eu disse? Ou eu estou falando algo assim muito longe do que vocês entendem por sustentabilidade? Não, professor, a gente Quem está falando? tem tido aulas, Rafael. Rafael. Estamos tendo aula e eu acho que é um assunto que os professores sempre se dedicam para explicar para a gente bem detalhadamente esse conceito, para que a gente tenha em mente a importância e que não abrange apenas uma coisa, né? Uma coisa mais complexa, realmente, e que, além de ser um assunto, assim, entre aspas, moda, né? Que às vezes a gente pode achar, todo mundo fala, é realmente importante que a gente, como o nosso curso de gestão de negócios, a gente saiba gerenciar isso de uma forma que equilibrada, como eu posso explicar? Equilibrada para a gente como gestor, né? Sim. E, né, na nossa responsabilidade aí como gestor. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas... Rafael, me diga só uma coisa. Você trabalha em alguma empresa? Não, eu tenho um ateliê. Sim. Nesse ateliê, como é que você consegue administrar essa parte ambiental? O teu ateliê é só você ou tem mais pessoas? Sim, está bem no começo. Está bem no comecinho, eu trabalho sozinha. É uma questão artesanal, acredito, não sei se é. Sim. E isso tem muito a ver, né, com a questão ambiental e social. Então, sim, isso verdade. daí, daqui a um tempo, vai influenciar você, se você ter essas ideias, vai influenciar na sua empresa. Sim, com certeza. Assim, no começo, antes de eu começar a fazer a pós-graduação, eu só tinha realmente em mente sustentabilidade como uma forma, assim, não de você prevenir alguma coisa, porque quando a gente não tem acesso à informação, a gente acha que a sustentabilidade, por exemplo, é só uma reciclagem. Eu estou fazendo uma reciclagem aqui, sim, eu estou fazendo alguma coisa a favor do meio ambiente. Sim, como o professor, mesmo o Fábio, falou em aula, que você tem que tentar diminuir, minimizar os danos antes, né? Você tem que pensar no seu processo produtivo para que você cause menos impacto ambiental.
E antes de entrar para o curso, eu não tinha muito essa noção. Por exemplo, aqui eu trabalho e eu uso muito uma técnica chamada upcycling, né, com os resíduos, para tentar minimizar os resíduos de costura, né? E, sim, assim, eu já estou pensando mais para frente, o meu negócio crescendo, de uma forma de eu não só fazer uma redução nos resíduos, mas de uma forma na minha produção que eu possa evitar que eu tenha tantos resíduos, sabe? A mente da gente vai funcionando de uma forma diferente. Esse teu pensamento é interessante. Não sei se você já ouviu falar nas empresas de energia nos estados, que ela já vem praticando essa questão de aproveitar os resíduos das pessoas, né, que tem nos domicílios das pessoas, para que o peso do resíduo, né, tenha um impacto na redução da sua energia de casa. Então, isso começou há algum tempo e hoje tem várias empresas, né, especializadas nesse tipo de gestão, que não nada mais é do que também uma questão de sustentabilidade. Eu te parabenizo de você já estar pensando Graças nisso. aos meus professores aqui, né, que vão dando orientações para nós. Obrigada. Ok, nada. Mais alguma pergunta? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. Olha só, eu vou dar uma continuada aqui no que para que alguém consiga ter mais alguma dúvida ou tem mais alguma sugestão, né? Porque diversas empresas elas vêm integrando a parte econômica, social e ambiental, como eu vinha dizendo. Por quê? Porque isso é uma maneira de se chegar a um ambiente sustentável. Isso aí vocês têm que ter, assim, vocês que estão num curso de gestão, né, de pós-graduação, vocês têm que ter em mente isso. Para se conseguir um ambiente sustentável nas empresas, eu preciso da parte econômica, eu preciso da parte ambiental e preciso da parte social, né? E isso vem atrelado à maneira, né, de você conseguir, com o tempo, medir e se reportar os impactos que as empresas trazem, né, para essa parte, esse impacto negativo do meio ambiente, né? Então, por exemplo, as grandes empresas, ela têm relatórios financeiros que nós chamamos GRI, que elas medem, né, os seus impactos através desses relatórios, né, para que elas consigam tomar decisão do que esses impactos podem fazer com o aumento da sua eficiência e a redução do desperdício, como a caso da Rafaela, que ela já vem pensando nisso. Essa iniciativa é uma iniciativa orientada para a sustentabilidade. Então, a gestão sustentável analisa esses problemas, os problemas sociais e os problemas ambientais. Então, a preservação do ambiente ganha muita importância dentro da sustentabilidade e também dentro do processo decisório de cada empresa, porque é um processo decisório estratégico. Claro que nós vamos encontrar diversos administradores, né, que
não tem respeito à natureza e nem defende a natureza. Mas isso está mudando, né? Vem mudando com o tempo, porque se a empresa não tiver um outro tipo de mentalidade com relação a isso, ela não vai, daqui a um tempo, ela não vai ser competitiva, né? Ela tem que construir um sistema social mais justo e igualitário. Esse equilíbrio entre as atividades econômicas e de preservação ambiental é a tônica do novo modelo de desenvolvimento, que a gente considera que é o desenvolvimento sustentável. Nós temos que agregar a atividade econômica, a preservação ambiental e também o social, né? Então, isso são pontos importantes para que a gente chegue, né, pouco a pouco, a um ambiente considerado sustentável. Então, com isso, devemos ter em conta que a globalização, essa globalização que envolve todo mundo, contribui para o aumento da competição entre as empresas. E isso eleva a escala de produção com a redução dos custos empresariais e o aumento da produtividade. E isso leva em conta, né, esse problema da parte dos recursos naturais. Com a chegada, essa crise que chegou, essa crise financeira e econômica que chegou em 2008, tanto no campo econômico como no social, fez surgir esse conceito de desenvolvimento, essa transformação que faz parte desse seminário, né? Gestão de negócios em um mundo em transformação. Que transformação é essa? Não é uma mudança, é uma transformação. É um novo conceito de desenvolvimento, agregada à sua necessidade, à necessidade do homem, à pluralidade das sociedades e à harmonia da humanidade. Então, isso é o contexto principal. O que eu estou falando aqui é teórico, mas se você estiver num processo e for pensando isso pouco a pouco, você vai ver que é um processo. Você não vai conseguir um desenvolvimento sustentável, e são várias metas, são vários pontos que você tem que enfocar, não só a parte ambiental, né? Não só a parte de preocupação com o social, mas preocupação com o custo, preocupação de manter uma vida saudável. Isso fica evidenciado, né, nas empresas quando se tem uma educação. Por isso que, para que você tenha um ambiente sustentável, um ponto importante é você ter uma educação, que a gente considera que é parte da educação ambiental, mas parte também da educação individual, para a gente chegar a uma educação do coletivo, mas principalmente, né, de uma educação ambiental. Então, nos dias de hoje, as empresas vêm crescendo e vêm formando práticas socialmente responsáveis, direcionada ao seu público interno e ao seu público externo. E isso faz com que elas tenham um outro tipo de raciocínio, um outro tipo de mentalidade. É o que nós chamamos a visão sustentável, a visão de sustentabilidade que as empresas têm que ter, né? Tanto a empresa, como os seus clientes, como os seus fornecedores, acionistas e quem financia, né, os recursos dessas empresas.
sem envolver qualquer tipo de risco e a sobrevivência das empresas. As empresas têm que se adaptando, têm que se transformando, né, em um ambiente que ela consiga encarar como salutar, né, para o seu usuário, como para seus funcionários, os seus dirigentes também. Então, para que vocês guardem isso, né, toda a atuação das empresas deve levar em conta o que eu chamo do tripé da sustentabilidade. Esse tripé já vem sendo difundido há muito tempo, que são o quê? A parte econômica, os resultados econômicos, o meio ambiente e a sociedade. Então, para que as empresas consigam competir nesse novo ambiente, tem que adotar outras práticas corporativas, em atenção à capacitação dos seus funcionários, à capacitação dos seus fornecedores, à capacitação dos seus clientes, como uma ferramenta para modificar as atividades que possibilitem impactar negativamente nas empresas. Isso é um fator importante. O que impacta você que tem uma empresa ou que trabalha numa empresa? Quais são os fatores que impactam negativamente, né, na sua empresa? O que a sua empresa vem fazendo que é algo que impacta de uma maneira negativa? Então, isso é o que os órgãos, os departamentos de sustentabilidade vêm fazendo ao longo do tempo, mostrando fatos que impactam negativamente e fatos que impactam positivamente. Para quê? Para que as empresas consigam ser competitivas e sustentáveis. Então, as empresas, para ser competitiva e sustentável, novamente eu vou esboçar aqui o meu plano que eu tive. Ela tem que ter responsabilidade social, a preservação ambiental e a redução de custo, com o uso de tecnologias limpas e a conscientização de cada um através da educação, com uma estratégia ambiental, né? Isso são fatores importantes para que a empresa consiga esse ambiente sustentável. Aí você vai chegar e vai perguntar como eu consigo esse ambiente sustentável? É fácil? Não é fácil. Tanto não é fácil que eu posso dizer com certeza que até hoje nenhuma empresa conseguiu esse ambiente. Ou seja, chegar a atingir o desenvolvimento sustentável. É como se você tivesse uma escadinha. Pouco a pouco você vai subindo e vai ganhando. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta ou tem alguma dúvida com relação ao que eu disse? Ou pode me criticar, pode dizer, não, Renato, você não é nada disso, não. Eu entendo de outra maneira. Ninguém tem nenhuma pergunta? Nicolas, tem alguma pergunta? Nenhuma. Não? Não? Pode perguntar. Pode perguntar, Nicolas. Sem nenhum problema. É só para ressaltar mesmo o que o senhor já tinha falado anteriormente, né? Que esses são os tripés. E quanto à questão de custos, né?
são uma coisa assim que agrega bastante, porque, por exemplo, você vai fazer um intuito, né, de melhor, fazer uma alteração na sua produção, por exemplo, para você reduzir o teu custo ali, para você ter um lucro maior dentro da tua empresa. Mas aí você já vai agregando. Você coloca para diminuir teus custos, mas também é uma coisa que não vai agredir tanto o meio ambiente. Ali você consegue ter um lucro maior, de repente você desenvolve uma tecnologia que depois não vai servir só para você, para outros que virão, né? Você tá ali com teus colaboradores e de repente eles vendo, né? Você como um gestor e se preocupando com isso, eu acredito que agrega bastante. Porque não é a empresa, o espaço físico, são as pessoas que estão ali dentro também, né? Sim. Muda a vida das pessoas dentro do trabalho e verdade, fora do trabalho. A gente não pode pensar só na parte estrutural, nós temos que pensar na parte humana também. Atualmente, a parte humana ela tem uma grande importância e influencia as empresas, principalmente na sustentabilidade, porque é a partir da consciência de cada um que a gente pode transformar. Você estava falando, é uma pessoa, eu não sei, eu não li, mas uma pessoa perguntou quais são as partes negativas e positivas. Eu não sei quem perguntou. Olha, uma pessoa fez essa pergunta, né? Quais são as partes positivas e negativas com relação à sustentabilidade? Cada empresa tem a sua parte negativa e a parte positiva. Não é uma coisa geral. O que nós podemos falar de uma maneira geral é a influência da empresa com relação à parte ambiental, a importância da empresa em respeitar os seus empregados e os seus usuários, e como a empresa, pouco a pouco, vem gerindo as suas ideias, sua tecnologia, porque hoje em dia é muito importante, dentro da sustentabilidade, a tecnologia, para que ela atinja o desenvolvimento sustentável. Né? Como é a prática da educação que cada empresa tem. Então, por exemplo, se você, dentro de uma empresa, não dá uma educação adequada, é uma parte negativa, porque o funcionário, o seu usuário, não vai atingir na totalidade o que ele considera que é bom para ele. Porque esse equilíbrio que a gente tem que ter é um equilíbrio, né, que você tem que raciocinar que um dos pontos importantes é que você viva bem. E como é que você vive bem sem salário? Como é que você vive bem sem ter uma estratégia de custo, uma estratégia de lucro nas empresas, para que você possa viver bem? Então, o que eu falei aqui dos pontos positivos e negativos é de uma maneira geral. Você precisa entrar numa empresa, ver como o procedimento que ela está fazendo, o que ela faz, para você poder dizer, olha, ela está adequada, ela não está adequada, esses pontos são negativos, esses pontos é positivo. Não tem como, né, a gente falar isso de uma maneira geral. É uma maneira individual de cada empresa. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Vai, Rick, você levantou a mão. Você pode perguntar. Não, só uma coisa aqui, é que é importante a gente saber também a importância da educação dentro da empresa, não só das condutas delas, mas também dos hábitos, né? Os hábitos organizacionais, por exemplo. E, por exemplo, desvincular esse senso comum
de que a Rafaela aí falou, que moda, né? Que o sustentabilidade é moda. E a gente, assim, como gestor, deveria desvincular, né, esse senso comum de que a sustentabilidade ela é algo de moda e tal. E não só os gestores deveriam ter esse conhecimento, mas também os seus clientes, os seus funcionários também. Então, eu acho que é importante isso, né? Isso, na realidade, é fundamental, mas isso depende muito, né, da gestão que a empresa está fazendo, né? Depende muito do tipo de colaboração que os usuários, porque o usuário também tem uma parcela que influencia as empresas, né? Por exemplo, eu estou comprando um produto, mas esse produto é de má qualidade. Se o usuário chega na empresa, olha, me desculpe, mas eu comprei esse produto, é de má qualidade. Ou então, ao contrário, eu comprei esse produto, mas eu queria parabenizar a empresa porque eu achei essencial a qualidade desse produto. Então, isso está fazendo que o usuário contribua com a empresa, contribua com a educação. E a empresa, como você falou, precisa, né, contribuir para a educação dos seus funcionários, dela mesma, porque muitas empresas, por mais que seja empresa, não têm uma educação adequada para conviver num ambiente sustentável. Então, mas como a gente já vem comentando, é um processo. Se grandes empresas ainda não conseguiram atingir isso, né, esse patamar, é uma coisa que você tem que analisar, pensar e seguir num processo para que se consiga atingir isso. Principalmente você como gestor. E essa questão dessa gestão, você como gestor de um negócio, cabe a você, se você conseguir, pouco a pouco, numa empresa, analisar qual a participação dela no mercado, o que está influenciando ela a ganhar ou a perder, o que ela está influenciando ela ter um produto melhor, né? Como seus funcionários estão vendo ela como uma empresa de qualidade para eles e para pessoas externas à empresa, é fundamental. Biel levantou a mão. Biel, pode perguntar. Eu gostaria só de tirar uma dúvida. Como seria esse bom comportamento das empresas? Esse bom comportamento seria no sentido, quando nós estamos falando aqui, o bom comportamento é atingir, né, um ambiente sustentável para ela ser competitiva. Teria que analisar o que ela está fazendo para ter um ambiente e ser mais competitiva a nível econômico, obedecendo, né, respeitando a parte ambiental e também a sua responsabilidade com relação às pessoas internas e externas à empresa. É nesse enfoque que eu digo, né? Esse bom comportamento seria isso. Ela mesmo se preocupar em ser competitiva no mercado. Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. Obrigado. Nada. Pessoal, eu vou pedir só que vocês coloquem as perguntas no chat, já que a gente está se aproximando aqui da nossa reta final, e também porque assim, a gente tem outra palestra daqui a pouco e o professor Renato está lá na Espanha, só lembrando isso.
Então já está bastante tarde lá, daqui a pouco é madrugada. Então coloque as perguntas no chat também para a gente adiantar, né? Para ver se a gente consegue aí aproveitar ao máximo o tempo do professor Renato aqui com a gente, tá bom? Outra coisa, João, mesmo que as pessoas não ficam à vontade para perguntar agora, né? Você tem o meu e-mail, pode disponibilizar para todos, certo? Que eu vou responder com a máxima boa vontade, porque eu gosto desse assunto e acho que o que cada um pensa ou a dúvida de cada um vai contribuir tanto para ele como para mim. Perfeito, perfeito. Não, daqui a pouco também a gente pode pensar aí, claro, se você tiver um tempinho aí para a gente, né, fazer um retorno aí no futuro, né? Eu já comentei contigo na semana passada que da gente fazer um pequeno seminário com alguns professores sobre ESG, né? A prática ESG nas empresas. A gente pode pensar nisso para chamar 2 ou 3 professores, uma mesa, um bate-papo, para que a gente possa verificar qual é a importância dessa prática, né, nos dias atuais. Perfeito. Mais alguém, gente, gostaria de aproveitar aqui esses minutos finais nossos? E qualquer coisa, botando as perguntas no chat, então, diante aí da disponibilidade do professor Renato, eu as encaminharei também, e, claro, ele poderá eventualmente respondê-los aí também Não, pelo eu próprio e-mail respondo, dele. eu respondo tranquilamente. Bem, João, eu queria agradecer o convite, queria agradecer que essa possibilidade desse contato com as pessoas que fazem parte dessa gestão de negócios. Eu acho que isso é extremamente importante nos dias de hoje. É claro que é um assunto complexo e novo, mas que a gente não pode parar. Nós temos que ir avançando e estudando, e as empresas que as pessoas têm possibilidade de ver o que acontece na prática, é a gente colocar a questão dos pontos que são negativos e positivos para que a gente possa atingir a sustentabilidade. A gente já viu que um ponto importante é a educação. Sem a educação, a gente não vai conseguir caminhar muito. Tá? Então, eu agradeço e espero que em uma outra oportunidade a gente mantenha contato. Tá, João? Obrigado. Eu que agradeço. O professor Renato, então, ele está lá em Salamanca, né, na Espanha hoje. A gente agradece muito a disponibilidade dele, né, de estar aqui com a gente hoje. Se no futuro aí, de repente, algum de vocês tiver a oportunidade de ir a Salamanca para estudar, de repente, em um dos nossos convênios aí, numa das bolsas que a gente tem aqui do IFRJ, muito provavelmente terão a possibilidade de também ter contato lá com o professor Renato. Ele também é um dos responsáveis, aí ele está na direção da ABS, que é a Associação dos Alunos Brasileiros lá na Universidade de Salamanca, né? E é um pesquisador nato aí, né? Ele tem o doutorado lá pela Universidade de Salamanca, tem um outro doutorado em andamento pela Universidade de Burgos, não é isso, professor Renato? Isso. Em educação. E educação. Então, enfim, é uma referência para nós aí nesse tema de sustentabilidade, de educação, direitos humanos, né? E, enfim, a gente agradece muito a sua presença aqui, professor Renato, e ficamos à disposição. O professor Renato, gente, eu não falei isso aqui antes,
mas o professor Renato é carioca. Tem alguns anos já, né, que está na Espanha, mas é carioca da gema. Sou da Tijuca. É um tijucano aqui, então, com a gente hoje, né? Enfim, então agradeço a todos vocês, tá, gente? Nos vemos aí na próxima palestra. Professor Renato, muitíssimo obrigado. Tá? Nada, um abraço, agradeço a todos, principalmente aquelas pessoas que participaram, né? Tiveram a coragem de perguntar. Muito obrigada, professor, pelo seu tempo. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite.